Olá, Fran, bom dia. Bom dia. Bom dia, Fran, você está me escutando? Estou te ouvindo. Você está conseguindo me ouvir? Oi, tô sim. Aham, Não. tô te ouvindo, te vendo bem. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, 10 horas aqui pontualmente eu já vou começar, tá? Fran, primeiramente, muito obrigada por você aceitar nosso convite em participar, tá? Eu vou primeiro ler o teu currículo, né, fazer a tua apresentação e logo em seguida já passo a palavra para você. Então, primeiramente, bom dia a todas e todos que estão participando aqui da live ou que vão ver depois. Hoje nós temos como convidada a Francicleide Araújo. Ela é mestranda em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismos pela Universidade Federal da Bahia e também é graduada em estudos de gênero e diversidade também pela Universidade Federal da Bahia. O tema de hoje é a prevenção da violência política de gênero, que é o tema de estudo da Fran. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para ela. E o pessoal que for tendo dúvidas ou quiser fazer no comentários, pode comentar aqui, que eu vou vendo, vou falando para a Fran, vou lendo aqui os comentários, tá bom? Então, Fran, passo a palavra para você. Primeiramente, bom dia a todos, todas e todes. Agradeço o convite do Observatório de Violência Política contra a Mulher. E esses últimos anos, essa pauta, não que não existisse antes, mas nesses últimos anos a gente conseguiu nomear essa violência que existe desde que o Brasil é Brasil, principalmente quando a gente entende essa violência política, não só algo que aconteça dentro dos espaços institucionais, mas algo que líderes de movimentos sociais, líderes quilombolas, como a mãe Bernadette, presente hoje e sempre, que foi brutalmente assassinada, na Bahia na semana passada, que todas essas questões a gente lê como uma violência política, porque impede a participação das mulheres nos espaços de poder e tomada de decisão, e quando elas acessam, tem essa dificuldade também da permanência. Então, quando a gente fala da prevenção a essa violência, a gente fala de um contexto muito maior do que a gente imagina, que não está dentro do judiciário, mas que está dentro também da escola. Porque quando a gente pensa em participação política, a gente não pode olhar só nessa política institucional, mas olhando para as mulheres é desde o Grêmio Estudantil, a representação de sala, o centro acadêmico, todas essas instâncias que se configuram espaços de poder. Então, historicamente, as mulheres, especialmente as mulheres negras, as mulheres indígenas e as mulheres quilombolas, são excluídas desses espaços por conta dessa violência multifacetada, que vem aí com viés racial, que vem aí com viés de gênero, com viés de sexualidade. A exemplo disso, a gente está aí com 6 mulheres que foram ameaçadas de estupro corretivo, que é uma violência LGBTfóbica, e que isso configura a complexidade da violência política, especialmente para os grupos pertencentes às minorias sociais. E quando a gente debate a prevenção, a gente debate principalmente a educação para a cidadania, de como que a gente instrui, desde os jovens até os adultos, para acolher essas mulheres nesses espaços. Quando a gente não incentiva a menina a participar do Grêmio Estudantil, futuramente a gente está desmotivando ela a ocupar um cargo de deputada, de vereadora, até de presidenta, porque a representação política ela precisa ser constante. E quando a gente fala de violência política, é importante a gente entender também que a gente não está falando algo que aconteceu agora, mas que o Brasil foi forjado dentro dessa violência política. A partir do momento que a gente não sabe da nossa história, que a gente tem que diariamente redescobrir, procurar a verdadeira história e acabar com essa história do descobrimento do Brasil, de entender que o Brasil não foi descoberto, sim foi invadido, e que a memória desse período reflete no nosso modo de fazer política hoje. Por exemplo, em outro momento da história do Brasil, na ditadura militar, as mulheres que participaram da resistência, elas também foram vítimas de violência política. E ainda assim, a gente tem uma invisibilidade muito grande da participação das mulheres dentro dessa resistência. E a gente não consegue conceber que as violências, desde aquele período, já tinham viés de gênero e de raça. De raça,
porque como vários e vários torturadores, como vários historiadores e historiadoras já apontaram que a violência que aconteceu na ditadura militar, ela foi espelhada numa violência que aconteceu no Brasil na época colonial de escravização de pessoas negras e que isso se refletiu na ditadura militar, e misógina a partir do momento que os ataques às mulheres, se tratando aqui de mulheres cis e trans, eram também com esse viés de gênero. Era através da violência sexual, era através do constrangimento, das ameaças, que é o que a gente vê refletindo hoje em dia no nosso Congresso Nacional, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas do Brasil inteiro. Então, a partir do momento que a gente não tem uma memória sobre isso, que a gente não se debate, a gente foi ter uma comissão da verdade em 2011, isso impacta na nossa memória coletiva sobre a violência política. Então, quando a gente faz esse trabalho da prevenção à violência política de gênero, a gente tem que pensar também de contextualizar essa violência, porque muito frequentemente eu escuto as pessoas achando que essa violência surgiu do nada, que essa violência surgiu com Dilma em 2016, quando ela foi vítima de um golpe, ou em 2018, quando a Dilma, ou quando Marielle Franco foi executada. Mas não. A violência política, ela está, por exemplo, da gente ser um país de 52% de mulheres e a gente não chegar nem 20% no Congresso Nacional. Isso por si só já é uma violência política. A gente só conseguiu atingir a marca de 15% de representação em 2018. Isso também é uma violência política. A gente alcançou a marca de 10% de mulheres somente em 2014. Também é uma violência política. Então, não é algo que surge agora, não é algo que a gente está lidando agora e que as mulheres estão enfrentando agora na política. Não. É algo que sempre existiu, que sempre foi invisibilizado e que hoje a gente está nomeando essa violência e está falando mais. E o importante também é falar mais, não só em períodos eleitorais, mas entender que todo momento uma mulher pode ser vítima de violência política e não somente quando está nos períodos eleitorais. E quando eu discuto a prevenção especificamente através do projeto da Política Sem Violência, a gente, e aí quando eu falo a gente, foi um coletivo de pessoas formado Larissa, Stephanie e outras várias pessoas, a gente teve o objetivo de ir nas escolas para debater com os estudantes sobre essa violência política, como não reproduzir, como identificar uma fake news, como não atribuir uma violência de gênero quando você for falar mal de uma gestão, porque muitas pessoas dizem que quando a gente fala de violência política, a gente está falando que não se pode mais criticar as mulheres. Mas o que a gente defende é que a gente pode discordar dentro do campo das ideias. Eu posso discordar de um voto, eu posso discordar de uma conduta, eu posso discordar de uma bandeira. Mas para fazer isso, eu não preciso atacar essa mulher. Para fazer isso, eu não preciso ameaçar essa mulher. Eu não preciso desqualificar ela enquanto mulher. E o que a gente vê é que quando essa crítica vem, não vem pela ação, e sim pelo gênero. Ai, tinha que ser mulher para fazer isso. Se fosse um homem, teria um pulso mais firme nisso. E não, isso não é você estar discordando das ideias. Isso você está reproduzindo uma violência misógina, uma violência machista. E quando a gente foi trabalhar nas escolas, a gente conversou com os estudantes a respeito disso, a gente buscou não só tipificar essas violências, entendendo que a violência política acontece de várias formas, tem a violência política econômica, tem a violência política psicológica, tem a violência política moral, tem a violência política online, tem o feminicídio político, como Renata Souza, do Rio de Janeiro, é deputada estadual pelo Rio de Janeiro, ela escreve sobre o feminicídio político de Marielle, e de todas essas formas de violência política. Mas também a gente debate quais são as funções dessas mulheres. Por que é importante a gente ter mulheres e pessoas negras e indígenas nesses espaços, pensando também no nosso conceito de democracia representativa. Se é um país composto majoritariamente por mulheres e pessoas pretas e pardas, cadê essa representação dentro desses espaços? Então, a partir do momento que não se tem essa representação, a gente vê que isso não é só um problema das mulheres, mas também é um problema da democracia.
Então, o engajamento tem que ser universal, porque é um problema universal, é um problema que não atinge somente mulheres em determinados espaços, mas todas as mulheres podem ser vítimas de violência política. Então, elas podem ser deputadas, vereadoras, mas elas também podem ser coordenadoras, elas podem ser gestoras públicas. Basta ocupar um cargo de liderança que essa mulher pode sofrer uma violência política. E a prevenção, ela também perpassa pela memória. A gente precisa ter uma memória sobre como que isso aconteceu ao longo da história. Como que essa violência, ela não é uma reprodução que acontece depois desses fatos que eu falei, mas que fez parte da nossa história, da história política do Brasil, foi forjado dentro de uma violência política. A colonização foi uma violência política. Por isso que é importante também a gente discutir essa violência através do viés racial, porque a gente sabe quem são as mulheres mais vulnerabilizadas, quem são as mulheres que acessam mais dificilmente esses espaços. Como que essas mulheres elas têm dificuldade, mesmo permanecendo, às vezes têm dificuldade de passar um projeto de lei, às vezes elas são silenciadas quando elas falam, às vezes elas não são ouvidas nem pela própria bancada, e que isso é uma violência política. Então, a prevenção, ela perpassa principalmente por essa mudança cultural, por essa criação dessa memória coletiva sobre o que é a violência política, de entender como que ela aconteceu, por exemplo, no Brasil colonial, como que ela se estendeu na era Vargas, como ela se consolidou na ditadura militar através de uma política de Estado, porque é importante também ressaltar que durante 21 anos, a violência política foi uma política de Estado. Era uma política que era mantida pelo presidente e que os braços do Estado que executavam. Então, o que acontece? A gente naturaliza essa violência. E a gente vê isso no discurso das mulheres, no sentido de quando elas são entrevistadas e são perguntadas sobre essa violência política, algumas mulheres acham que é normal. Quando eu fui mulher, quando eu me candidatei sendo mulher, eu sabia que eu ia passar por isso. A gente sabe, mas a gente não tem que aceitar isso. Mas a gente precisa de estratégias. E essa estratégia também parte do judiciário. A gente precisa de uma legislação que não seja só punitivista. Porque a gente tem uma lei que não fala sobre raça, a gente tem uma lei que fala muito pouco sobre como acontece essa violência política de modo real, no dia a dia, e uma lei que não prevê medidas preventivas, que prevê campanhas, que prevê aulas, porque a expectativa de quando foi sancionada essa lei, de quando foi discutida essa lei, era que essa lei fosse igual à Lei Maria da Penha, que fizesse essa cobertura para as mulheres no espaço público. Então, a Lei Maria da Penha no espaço privado e a Lei de Violência Política no espaço público, tratando dos 4 mesmos pilares do acolhimento da mulher vítima de violência, e a gente vê hoje em dia que não existe esse acolhimento dessas mulheres. A gente tem aí uma comissão de ética formada majoritariamente por homens que não estão nem um pouco preocupados com a democracia e principalmente com a importância dessas mulheres nesses espaços. A gente também prevê a responsabilização desse homem agressor, dessa pessoa agressora, porque a gente sabe que essa violência, ela começa com uma pessoa, mas logo ela se prolifera nas redes sociais e aumenta essa responsabilização. Então, a gente não tem nenhuma legislação que trate dessa responsabilização propriamente dita. Mas, por exemplo, a gente tem aí a lei há 3 anos ou há 2 anos e a gente tem até agora um único processo penal em aberto. Então, é impossível que no meio de uma eleição não tenha tido outros casos de violência política. E o que a gente mais escuta das mulheres é que esses casos, eles são recebidos pela justiça, são arquivados e elas ficam sem resposta. Então, isso significa que a gente tem que pensar numa nova legislação, reformular a legislação e trabalhar nesse sentido da prevenção também nas salas de aula. Os estudantes, a maioria deles vão votar pela primeira vez no ano que vem, ou votaram pela primeira vez no ano passado, e cabe à escola a formar
esses estudantes para que eles exerçam a sua cidadania de modo responsável, que eles não só entendam a política como algo obrigatório, o voto é obrigatório, mas que entendam o voto também como um processo, um passo de uma mudança cultural, de entender que a representatividade importa nesse sentido, de que quando eles participam da política, o resultado também vem para eles. Então, a gente vê hoje que, principalmente por conta dessa polarização, que os jovens estão se distanciando da política porque eles enxergam que isso virou um ringue de batalhas. E, na verdade, não é esse sentimento que a gente tem que levar para a juventude. A gente tem que cada vez mais engajar eles a participarem, não só como votantes, mas participarem também como pessoas atuantes, como candidatos, como candidatas, como candidates, e entendendo que essa democracia é plural. Então, a prevenção, ela perpassa por muitas coisas, por muitos aspectos, que vai desde essa memória coletiva, sobre o que é essa violência política, para a gente não repetir ela novamente, porque eu vi recentemente uma fala de Ailton Krenek, que ele fala exatamente isso, sobre essa memória manipulada. A gente tem uma memória manipulada sobre o que é a violência política, e isso desde o Brasil colonial. Isso faz com que a gente passe anos e mais anos reproduzindo os mesmos erros, atacando as mulheres, as pessoas negras que ocupam esses espaços. Mas também a gente precisa de campanhas. Campanhas na televisão, campanhas nos espaços públicos, um engajamento real de todo o poder público, especialmente o poder público federal. A gente viu aí recentemente que o Ministério das Mulheres, que o Ministério da Igualdade Racial, que o Ministério dos Povos Originários e dos Direitos Humanos lançou um grupo interministerial para discutir a violência política de gênero, e essa iniciativa tem que ser reproduzida não só na esfera federal, mas também nas esferas estaduais, para que as mulheres, independentes do nível de poder, seja ele o federal, municipal ou estadual, elas tenham cobertura e elas tenham esse acolhimento. A gente discute muito sobre, por exemplo, sobre a Lei Maria da Penha, e eu acho que a gente deve olhar para a Lei Maria da Penha como inspiração, afinal, ela é a terceira melhor legislação do mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres, mas que a gente precisa de uma lei com o mesmo suporte para tratar da violência política de gênero. Porque se as mulheres não estão nesses espaços, quem é que vai discutir legislação para as mulheres? Se as pessoas negras não estão nesses espaços, quem é que vai discutir políticas para as pessoas negras? Então, a representatividade anda junto com a prevenção dessa violência. Deixa eu só voltar um pouquinho, né, de uma fala sua que é super interessante sobre esse projeto mesmo de política sem violência, né? Que você explicou para a gente, um projeto que vai até as escolas e explica para os estudantes que, na verdade, vão ser ali, começam a sua vida eleitoral, como você falou, ou estão, ou vão votar no próximo ano, ou votaram pela primeira vez no ano passado, e pedir para você explicar um pouquinho mais como que funciona esse projeto, porque né, por toda essa fala que você explicou para a gente, nosso próprio sistema educacional, né, não, historicamente, se a gente pegar, não dá muita ênfase justamente a essa perspectiva de gênero, né, da história, de tudo que aconteceu. Então, isso é bastante complicado. E, consequentemente, né, se essa nova geração, aí, o pessoal que está começando a votar agora, não tem essa consciência, isso tende a se perpetuar, como você mesmo comentou. Como que a gente vai ter políticas públicas ou uma legislação mais ativa se no nosso executivo, se no nosso legislativo e até no próprio judiciário, né? A gente tem uma maioria ali de homens brancos, heterossexuais, enfim, de uma classe social também geralmente maior, então fica complicado. Então, se você puder explicar um pouquinho mais para a gente, eu achei bastante interessante mesmo esse seu projeto.
Certo. No ano passado, eu ingressei no mestrado no Programa de Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismos, o PPGNI, na Universidade Federal da Bahia. Dentro disso, meu projeto de pesquisa é sobre o acesso e permanência às mulheres nos espaços de poder e tomada de decisão, olhando para o pleito de 2018. Quais mulheres permaneceram, quais não foram reeleitas? Dentro desse processo acadêmico, eu acho muito importante a gente não só levar essas discussões para a academia, mas também de democratizar essas informações, de democratizar essa discussão, principalmente para quem foi historicamente excluído desses espaços. Então, com isso, a gente se volta para as escolas públicas, que são historicamente excluídas desses espaços de poder e tomada de decisão por vários fatores, inúmeros fatores. E dentro disso surge o projeto Na Política Sem Violência, que faz parte da minha dissertação de mestrado, que é uma forma que eu encontrei de democratizar o que eu estou pesquisando, o que eu estou produzindo na universidade, para que mais pessoas tenham acesso. Então, quando a gente estruturou o projeto, a gente tinha em mente que não iríamos atuar somente nas eleições e que a gente ia buscar ter uma incidência para além desses espaços e que essa incidência seria através do engajamento da juventude, dos adolescentes da rede pública de ensino, especialmente da Bahia e de São Paulo, que foram os dois estados que receberam o projeto. Então, a gente conversou não só sobre violência política, mas também a função de cada cargo. Então, o que faz o senador? O que faz o deputado? Qual que é a função do presidente, do governador? Porque eu sentia muito, na minha experiência em sala de aula, que os estudantes eles tinham um pouco de dificuldade de saber quem responsabilizar por determinados problemas. Por exemplo, a rua está esburacada. Quem eu devo procurar? Eu procuro o governador, eu procuro o prefeito, eu procuro um vereador. Então, a gente também fez esse debate sobre essas instâncias e sobre qual que era a função de cada cargo político. E depois disso, a gente fez uma leitura coletiva sobre a nossa Constituição Federal, que garante os direitos sociais e políticos para homens e mulheres. E depois disso, a gente foi debatendo sobre a violência política de gênero e as várias formas de manifestação delas. Então, a gente buscou sempre fazer isso, trazendo para a realidade dos estudantes, então, de olhar para esse sistema representativo dentro mesmo da escola, olhando para o Grêmio Estudantil, para os líderes de sala, quem são essas pessoas que ocupam esses espaços, para fazer com que essa reflexão chegue no dia a dia, para que eles consigam entender também o macro. Então, acontece aqui, mas da mesma forma acontece lá. E depois disso, a gente instruiu através de materiais, de produção de conteúdo nas redes sociais, sobre o que cada violência tinha feito na vida das mulheres, explorando também a importância de você alinhar o seu voto também às políticas de ideias. Então, a gente conversou sobre a importância de você se ler o programa daquele candidato para ver se você se identifica com as ideias deles. Então, é uma coisa que eu me coloco também nisso, que a gente é muito pouco incentivado a procurar informações sobre esses candidatos, sobre essas candidatas, para além do que é nos fornecidos pelas redes sociais. Mas de entender que cada um tem que ter um programa político e o que o voto se baseia também pelo programa político, que é um pouco o que a gente discute na academia com Anne Phillips sobre a política de ideias e as políticas de presença. Então, para além de ter uma política de presença daquela pessoa te representar, então, não basta eu votar numa mulher negra, eu tenho que votar numa mulher negra que represente também as minhas ideias. Então, a gente teve esse diálogo com os estudantes para que eles compreendam que
a ideia também está junto da presença. Então, a principal função das oficinas, então a gente teve 4 oficinas em cada escola debatendo isso, era que a gente conseguisse fortalecer esse pensamento crítico desses estudantes, para que esses estudantes eles conseguissem avaliar dentro da realidade deles quais eram as melhores opções naquele momento. Então, a gente deu os instrumentos para que eles conseguissem exercer a sua cidadania com mais responsabilidade. E isso não está só previsto na nossa Constituição, mas no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala que a criança e o adolescente é de responsabilidade da família, do Estado e de toda a sociedade civil. Então, a partir disso, a gente que está, principalmente a gente que está produzindo conteúdo, produzindo dissertação, a gente precisa democratizar esse acesso para não ficar restrito só àquele espaço, que a gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo consegue acessar esses espaços. Então, se a gente democratiza essa discussão, é muito mais fácil que essas pessoas futuramente acessem esses espaços. Então, o projeto ele teve a duração de 4 meses, ou seja, ele foi de julho até dezembro, e a gente fez esse trabalho com os estudantes, com os professores também, com os grêmios estudantis também articulados. A gente também fez isso com a sociedade civil. Então, a gente conversou sobre política com grupos de bairro, com lideranças, com líderes de movimentos sociais. A gente também fez algumas audiências públicas sobre o tema para que seja debatido. E esse ano a gente também está nessa articulação para conseguir fazer mais incidência, porque é isso, o nosso objetivo não é restringir esse trabalho somente aos períodos eleitorais, mas que a gente faça essa prevenção, inclusive fora dos períodos eleitorais. Então, para 2023 e 2024, a gente também está reestruturando isso tudo para a gente entender como que a gente vai se inserir nesse espaço, como que a gente consegue produzir mais conteúdo responsável também sobre essa temática. E quando eu falo conteúdo responsável, vai desde a responsabilidade das informações até na acessibilidade desse conteúdo, para que todas as pessoas consigam acessar através de uma linguagem mais fácil, através de uma linguagem democrática, para que mais pessoas consigam entender a complexidade desse problema e que como ele não é um problema somente das mulheres e das pessoas negras, mas que ele é um problema da democracia. E que com isso, os homens, as pessoas brancas, também têm que se engajar, porque a gente não consegue mudar essa realidade sozinhos e sozinhas. A gente precisa desse engajamento. E, para além disso tudo, a gente precisa acreditar mais na juventude. A gente precisa entender que os adolescentes, eles têm um poder de mudança muito grande, e que basta a gente incentivar isso. Então, a gente incentiva isso através do pensamento crítico, a gente incentiva isso através do diálogo. E quando eu falo diálogo, a gente escutar também o que os estudantes têm a dizer. Porque às vezes a gente chega nesses espaços e só quer falar, porque a gente acha que tem mais informação, que tem isso. Mas, na verdade, a gente aprende muito mais do que ensina. Até porque, como eu falei anteriormente, essa violência política não está nesse espaço de poder somente. Essa violência política, às vezes, chega para os estudantes através do genocídio da população negra, através de outras várias formas de violência que acontece diariamente, que às vezes eles sabem melhor do que a gente o que é, mas a gente está ali para nomear essas violências dentro desses espaços. Então, a violência política, ela faz com que os estudantes também se afastem desses espaços, porque essa violência, esse genocídio faz com que é estratégico para manter a população preta num espaço determinado. Então, se a população negra avança, ela tem como resposta essa violência política, que aí vem através do genocídio, vem através da violência policial, vem através de outras várias políticas aí que desmotivam os estudantes a ocupar esses espaços. Por exemplo, a gente teve aí durante muitos anos, e ainda tem
esse fantasma da ideologia de gênero que ronda as escolas, principalmente. Então, quando a gente foi debater a violência política nas escolas, a gente ficou com muito receio das pessoas acusarem a gente de ideologia de gênero, porque a gente sabe que isso foi o que elegeu o último presidente, que é um discurso recorrente, principalmente nessa reação contrária ao direito das mulheres. Então, de ter o cuidado também de explicar o que é uma ideologia e como que essa ideologia funciona e que existe uma ideologia de gênero, sim, mas não é essa que pregam. A ideologia de gênero que existe é a ideologia que acha que lugar de mulher é só em casa. A ideologia de gênero que existe é que a mulher ela tem que aguentar uma violência doméstica quieta. Tudo isso é uma violência de gênero que parte dessa ideologia de gênero, que coloca a mulher nesse espaço de violência, nesse espaço de inferioridade. Então, o que a gente buscou levar para os estudantes era principalmente esse contraponto, de falar, olha, não existe essa ideologia de gênero que você está falando, até porque o empoderamento das mulheres não é algo que a gente está aí há anos e anos com isso estruturado. É algo que a gente avança e retrocede. E isso num ciclo que faz com que cada vez mais as meninas e as mulheres se enxergam nesses espaços de poder e tomada de decisão. E quando a gente olha especialmente para as meninas indígenas, para as mulheres indígenas, essa violência política está muito mais no cotidiano do que a gente pensa. Porque as violências, elas têm esse viés de raça, ela também tem esse viés de etnia também. Então, as mulheres indígenas, infelizmente, são as mulheres mais vulnerabilizadas na sociedade, principalmente na ausência de políticas públicas para elas. A gente tem aí, por exemplo, a gente teve aí, em 2018, a Joênia, que foi a primeira mulher indígena eleita deputada federal. Falei mulher, mas eu poderia muito bem colocar a primeira pessoa indígena eleita para a Câmara Federal. E aí, novamente, a gente viu que ela não foi reeleita. Então, não é só sobre acessar esses espaços, é você dar condição para essa mulher também de permanecer nesses espaços. E essa condição, quem dá é a sociedade civil organizada. Então, com o projeto, a gente buscou isso, de levar esse pensamento crítico, de incentivar não só os estudantes a fazerem um voto consciente, mas que eles também se vejam nesses espaços de poder, para que futuramente a gente consiga essa transformação da política através da juventude. Fran, aqui vou ler alguns comentários para você, tá? Da Ana Cláudia Santano. Ela ressalta a importância de engajar a juventude e também de democratizar essa questão. Então, eu vou aproveitar, a gente falou bastante aqui do projeto e como isso é feito bastante nos colégios, né? Então, a minha pergunta seria... não só com a juventude, mas com a população ali que não estão mais no período estudantil. Como que a gente consegue fazer essa conscientização? Sim, com a juventude em si, a gente foi nas escolas. Mas quando a gente pensa em como fazer isso para toda a sociedade, a gente tem que pensar aí no engajamento da mídia, porque a mídia também precisa se responsabilizar pela violência política, porque durante muito tempo ela reproduziu várias e várias violências políticas. Por exemplo, acho que a maioria das pessoas tem a lembrança da capa da Veja com a Dilma. As pessoas têm a lembrança do que a mídia fomentou sobre Marielle Franco quando ela foi executada. Então, a mídia também participou desse processo de naturalização da violência política. Então, a mídia também tem que se responsabilizar. Tanto a grande mídia, quanto as mídias independentes, quanto também os influenciadores digitais que têm que se responsabilizar, tem que pegar essa pauta também, porque a gente vê aí que alguns comentam sobre política, mas que não que tem o poder de, por exemplo, explorar esse assunto de uma forma mais qualificada, só que não faz e às vezes até contribui nessa reprodução da violência política. Para além disso, a gente precisa de campanhas permanentes e
Quando eu falo permanente, é para a gente não restringir somente aos períodos eleitorais. Então, a todo momento, a gente precisa de campanhas que incentivem as mulheres a participarem da política, que incentivem a juventude a participar da política. A gente precisa também de que os casos eles sejam responsabilizados. Porque se uma mulher ela vê que outras mulheres estão sendo vítimas de violência política e que nada é feito, como que essa mulher vai se interessar pela política? Porque eu não sou do grupo que eu só incentivo as mulheres a participar da política. Eu quero que elas tenham condições de permanência. Eu quero que elas tenham saúde mental. Eu quero que elas tenham estrutura física e emocional para ocupar aquele espaço. Eu quero que essa mulher, independente do partido político dela, desde que ela respeite a Constituição Federal, que ela tenha o direito à fala, que ela tenha o direito de ter os projetos delas votados, e que isso a gente vê que o que não acontece. Em várias câmaras municipais, a gente tem vários relatos de mulheres que são isoladas. Então, são as únicas nas suas câmaras municipais, porque a gente também fala dessa violência política olhando muito para o Congresso Nacional ou, no máximo, para as assembleias legislativas. Mas quando a gente olha para os interiores, para as câmaras municipais, essa violência é muito mais complexa. Por quê? Porque uma mulher que está na Assembleia Legislativa, por exemplo, ela está numa cidade grande, a Assembleia Legislativa fica numa capital. Agora, se você está no interior, possivelmente essa Assembleia, essa Câmara Municipal vai ser na mesma rua que a escola dos seus filhos. Você é conhecida na cidade inteira, a cidade inteira sabe onde você mora. Então, essas mulheres que estão nos interiores, elas estão muito mais vulnerabilizadas, ainda mais pelo fato que, na maioria das vezes, para denunciar, elas têm que se deslocar até a capital. Então, é um desgaste muito grande, muito grande. Então, por isso que precisa desse engajamento coletivo, precisa envolver todos esses espaços para fazer essa prevenção e também de responsabilizar quem reproduz, quem produz essas fake news, porque a gente sabe que as mulheres elas são vítimas constantes de fake news, a gente sabe que tem um gabinete do ódio, mas não só o gabinete do ódio. Outros espaços também reproduzem essas violências. Então, a gente já viu presidente da República reproduzindo violência política. Cadê a responsabilização dele? Ele mesmo sancionou a lei, ele cometeu o crime e ele nunca foi responsabilizado por isso. Que exemplo fica disso? Então, a gente precisa dialogar com as mulheres no sentido de incentivar elas na política, sim. Mas a gente também precisa fazer esse engajamento para dar condições para ela permanecer nessa política, porque eu não quero que nenhuma mulher que acesse a política seja ameaçada, seja executada, seja difamada. E é esse o nosso engajamento. Então, a gente tem que conversar sobre isso nas câmaras municipais, a gente tem que fazer rodas de conversa em praça pública, a gente tem que conversar isso com o amigo, repreender quando o amigo fizer, porque, assim como o machismo a gente combate no dia a dia, a violência política a gente também combate no dia a dia. Fran, muito obrigada por toda a explicação. Agora a gente já encaminhando para o final, infelizmente, passou bastante rápido esses 40 minutos, mas com certeza você trouxe para a gente ali muitas e muitas informações mesmo. Eu mesma anotei um monte de coisa aqui. Então eu vou passar a palavra para você para as suas últimas palavras, para a gente finalizar aqui, e depois eu encerro. Certo. Novamente agradecer o convite do Observatório, entendo o quanto que deve ser difícil, porque a gente que é mulher e lida diariamente com esses assuntos, com esses fatos, a gente se vulnerabiliza também, a gente fica fragilizada, mas que é importante a gente falar, que é importante a gente discutir. Quem tiver mais interesse também de conhecer um pouco sobre o trabalho, a gente tem um perfil no Instagram chamado Na Política Sem Violência, que é esse projeto de prevenção à violência política de gênero e raça. Então, fiquem à vontade para seguir. A gente também faz essas atividades através de solicitação. Então, a gente procura, mas a gente também é procurada. Então, a gente busca sempre atender as demandas que aparecem para a gente.
E é isso, esse enfrentamento é coletivo, a gente precisa entender e não individualizar esse problema como se fosse um problema só das mulheres, mas de entender que não existe democracia sem representatividade. E a partir do momento que a representatividade não existe, é porque a nossa democracia está com um grande problema. E que esse problema a gente resolve nas urnas, mas também apoiando essa mulher. Então, apoiando seus projetos de lei, apoiando elas nas redes sociais, apoiando essas mulheres, divulgando essas ideias, divulgando conteúdo sobre prevenção à violência política. Então, é uma rede muito grande para a gente conseguir construir um país sem violência política para as mulheres e para as pessoas negras, para nenhuma pessoa. É isso. Fran, muito obrigada mesmo. Quero agradecer em nome do Observatório e de todas as instituições aqui que colaboram para a gente fazer esse projeto. Muito obrigada mesmo. A live vai ficar salva, então a gente pode compartilhar depois, vai também estar disponível no YouTube. Muito obrigada mesmo, viu, Fran? Obrigada e um bom dia para todas e todos e todes. Tchau, tchau. Tá.